Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje a gente está falando de um tema eletrizante, que é o relacionamento de sogra e nora, né? Mas na verdade a gente quer jogar um pouquinho assim, o relacionamento de sogra e nora, mas com harmonia, né? Então a gente quer desmistificar um pouquinho isso e colocar essa harmonia entre o relacionamento. E a gente está aqui com a Maria José, com a Fernanda e com a Maristela, uma sogra, uma nora e uma psicopedagoga para ajudar-nos a entender esse funcionamento aí dessa afetividade, né, nos relacionamentos. E a gente está com um WhatsApp que chegou agora, eu gostaria de ler para vocês. Boa noite, eu gostaria de saber como eu posso fazer, ela não quer se identificar. Eu e a minha sogra nos dávamos muito bem. Com a minha nora é diferente. Queria ser amiga dela, mas tudo que eu falo, ela me responde com ignorância. Isso me mata e chega a me fazer chorar. O que eu posso fazer com essa situação? Eu queria passar essa bola aí para a Maristela. Maristela, como é que você pode aconselhar essa pessoa? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem que entender é assim, ó, às vezes essa pessoa, e a lei do retorno não funciona assim, né? Eu me dava muito bem com a minha sogra, automaticamente eu vou me dar muito bem com a minha nora. Porque a escolha não foi dela, é a escolha do filho. Então, uma das coisas que a gente tem que observar, como que foi a criação dessa pessoa? Porque, de repente, a própria criação dessa pessoa foi uma criação assim muito opressora. Então, ela está se sentindo assim, agora eu estou no meu território, essa aqui é a minha casa, quem manda aqui sou eu. Então, é a hora da gente recuar, é a hora da gente oferecer ajuda, ser solicitado. Porque se você está ali, se impõe, mas não é bem-vinda, a melhor coisa é se afastar, continuar ali, olha, se precisar, se tiver com vontade de comer alguma coisa que eu saiba fazer, eu posso ajudar, mas ficar na retaguarda. Muitas vezes, essa pessoa só está precisando de um espaço. A hora que ela encontrar esse espaço, que ela se sentir segura, e é notório, às vezes até logo no começo do casamento, ela é assim, ela é desse jeito. Aí, de repente, vem os filhos. Aí já dá aquela amolecida, porque daí a pessoa entende assim, eu preciso do teu conselho, eu preciso da tua vivência. Eu, por exemplo, a minha sogra faleceu em 2010. E a gente fala até hoje que, com o passar do tempo, com a própria maturidade, a gente começa a entender assim, que falta que ela faz hoje. Né? Porque a gente vai passando o tempo e você fala assim, nossa, a sabedoria dela, o jeito, a paciência, a forma de conduzir a vida. É uma troca de experiência. Então, eu digo sempre, até para minha mãe, para o meu pai, que estão vivos, eu digo assim, olha, a gente vai aprendendo cada vez mais com eles. Pela experiência, por não ser tão intempestivo, não querer resolver as coisas na hora, daquele jeito, daquela forma. Então, assim, olha, dica para a nossa amiga que mandou o WhatsApp. Se os dois vivem bem, é hora de se afastar um pouco e ficar ali, à disposição, se colocando à disposição para ser solicitado ajuda. Se tiver que falar alguma coisa, muito pontual assim, na medida que for solicitado. Porque se a gente vai e usa o filho como porta-voz, olha, eu até queria falar isso para ela, mas eu sei que ela vai ser agressiva, a situação só piora. Não, então, divide o casal. Então, é uma coisa assim, olha, filho, mas é o jeito dela, eu entendo, você já desarmou a pessoa. Olha, eu sei que ela é assim, às vezes é a forma com que ela foi criada, eu estou aqui à disposição. Se precisar, é só me chamar. E aí, a pessoa começa a te observar de uma outra forma. O Maria José, você conheceu sua sogra? Eu conheci minha sogra, eu tive o prazer de conhecer minha sogra. E muita coisa ela me ensinou, me mostrou, e era uma mulher de vida, guerreira mesmo, e eu me identificava com o perfil dela. Aliás, ela que me levou para vários lugares que eu nunca tinha ido na minha vida. Eu fui de uma criação de área rural, eu comentei isso lá no estúdio. E ela que me levou no primeiro baile de carnaval, para saber um dia o que era um baile de carnaval, foi ela quem me levou. Então, muita coisa ela me ensinou. Nós passamos 4, 5 anos de natais juntas nas madrugadas, conversando, ficávamos à mesa, nós duas, até amanhecer o dia, trocando, conversando. Ela sempre foi muito boa, muito leal, era uma mulher muito divertida.
eu não tenho o que falar, não. Uma boa escola, né? Agora, o que eu penso também de alguma coisa sobre essa referência, até se eu puder fazer uma colocação Claro. pequenininha, pra fazer. que quando eu vou me tratar com uma sogra, eu não falava, por exemplo, para o meu marido, a tua mãe. Quando eu me referia à dona Isaura, eu falava assim, a minha sogra. Então, eu já criava um outro aspecto, porque quando fala tua mãe, eu acho que dói um pouco o sentimento, tanto de quem está exprimindo essa voz, de quem está ouvindo. Então, eu falava, a minha sogra. Às vezes, quando eu vou falar alguma coisa sobre o outro, eu falo sempre isto. O meu genro, fala assim, não fala meu filho, não fala minha nora, muda essa fala, não fala que foi a mãe ou que foi o pai. Parece que diminui o sofrimento. Não sei, eu tenho essa impressão. Não, são essas dicas, e é isso que a Maristela estava falando também anteriormente, no bloco anterior, para a gente falar com caridade, falar aquilo que, às vezes, a gente fala não querendo matar, mas a pessoa que ouve tem vontade de morrer. Então, nesses pequenos detalhezinhos, vai observando, você que está tendo esse problema com a sua nora, vai observando e reza também. Pega essas dicas todas aqui e rega com a força do alto, pede o Espírito Santo, tem coisas que o Espírito Santo pode ir aonde você não pode. Então, pede a graça de Deus para que você ame a sua nora também com o amor que vem do alto, tá? E a gente estava falando também no bloco anterior sobre morar separado, né? Mas muitas vezes as pessoas precisam morar juntas. E como é que a gente estabelece ali? Aqui é o espaço da mãe, aqui é o espaço da sogra, aqui é o espaço do casal. Como é que a gente combina isso? Dividir o mesmo espaço nunca é fácil, seja com quem for. Até mesmo quando a gente é jovem, vai morar numa república, não é fácil, porque são pessoas com costumes diferentes. Então, uma das coisas que a gente deve estabelecer é a função dentro daquela casa. Se, de repente, por um período, por alguma coisa que aconteceu com o casal, vamos ter que morar com a minha mãe, porque está reformando o apartamento, aconteceu alguma coisa, estabelecer, assim, o que é a função de cada um. Porque, às vezes, são as pequenas mágoas do dia a dia que vão se transformando numa grande bola de neve. Então, assim, olha, se a sogra trabalha, ótimo. Então, quem chegar mais cedo vai dar início para a janta. Olha, não, a função é essa. Você faz o café, o outro faz a janta, a roupa fica para uso coletivo, todo mundo vai lavar e vamos pagar alguém para passar. Estabelecer o que é de cada um. O respeito entre as partes faz com que tudo funcione melhor. Porque aquilo que assim fica delegado por algum motivo, por alguma discussão, você pega suas roupas e leva para sua mãe lavar. Isso é uma ofensa. Então, assim, aconteceu alguma coisa, porque pode acontecer. Todo relacionamento tem problema, né? Aconteceu alguma coisa, leva a sua roupa para a lavanderia. Não leva para a mãe, porque ela não vai perdoar. Leva a roupa para a lavanderia, pelo menos por 1, 2 semanas. Espera as coisas se acalmarem. Tudo vai entrar nos eixos. Porque, na verdade, é assim, são coisas desnecessárias. São mágoas que a gente não precisa levar adiante. Vamos ficar ali junto, vamos tentar conviver, vamos, assim, não dar importância. Olha, é provisório. Estamos nesse período provisório. Tem pessoas que têm afinidades e conseguem passar o resto da vida junto. E, às vezes, ao contrário do que a gente pensa, até assim, ela vai adorar morar com a minha mãe, porque, de repente, ela não tem os pais e ela vai adorar conviver com a minha mãe. E, às vezes, o que é bom para o filho não é bom para a nora. Porque, assim, para ele, aquele é o melhor lugar do mundo. Mas, a partir do momento que a gente casa, a casa dos pais é a casa da visitação. A gente visita, a gente abre a geladeira com mais liberdade, mexe nas coisas, mas aquele espaço não é o seu espaço em comum com aquela pessoa. Ele é seu espaço. Então, alguns limites do tipo, quem mora fora. Eu já conversei com uma pessoa que ela falou assim, aconteceu comigo que, quando a gente casou, a minha sogra, a gente foi visitar e ela já tinha desfeito do quarto, mas pôs uma cama de casal, do tipo, agora vocês vão ficar aqui, agora vai ser desse jeito. Nada que é imposto é agradável. Nada que é comparado, né? É porque eu já tenho outro filho que casou e a gente fez isso, deu certo. De repente, a intenção pode ser ótima, mas, assim, vocês gostariam de ter um espaço aqui?
Para quando vocês viessem, vocês poderem se acomodar melhor. Olha como é a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, mas é o jeito que você colocou. Essa forma assim, né? Vou perguntar para minha nora. Olha, como vocês não moram aqui próximo, quando vocês vierem aqui, gostariam de ter um espaço de vocês? Ah, gostaríamos. Vamos montar? Vamos pensar nisso? E isso se torna favorável, agradável, todo combinado. Maristela, eu queria só falar uma coisa, dentro disso que você estava falando. Não vai dar a sua roupa para sua mãe lavar, por exemplo, leva numa lavanderia. Mas e aquela pessoa que vai lá, lava toda a roupa e depois fica a vítima da situação? Vieram aqui, eu que tenho que fazer comida, eu que tenho que lavar a roupa. Aquela mulher que entra numa murmuração e acaba até ofendendo a nora e o filho, né? Porque começa a reclamar de ela fez porque quis e depois vem com a cobrança, com a fatura para o casal. Tem o aspecto assim, às vezes acontece, não em geral, quando existe o sogro e a sogra, se ambos vivem bem, é mais tranquilo. Às vezes, o que acontece com essa mãe? Ela projeta no filho aquilo que ela não vê no marido. Então, ela vive a vida do filho. Automaticamente, ela acha que só ela sabe fazer a comida do jeito que ele gosta, só ela passa do jeito que ele gosta, só ela faz. Mas, ainda que faça, fique reclamando. Gente, filho é gratuidade. Isso, filho é para a vida. Então, assim, o que a gente tem que entender, faça quando pode e faça de coração. Com alegria. Com alegria. É muito mais gratificante você dizer assim, de repente, eu adoraria ajudar essa semana, mas eu estou muito sobrecarregada e não posso ajudar, do que você fazer e ficar murmurando, ficar reclamando, ficar comparando. Olha, mas ele não gosta que passe a camisa desse jeito. Então, assim, é vida nova. Com essa pessoa, ele vai se adaptar a passar desse jeito. E digo mais, às vezes pode acontecer de ser ele mesmo que está passando. Que vai passar. E aí, a gente tem que olhar com os olhos do coração. Ficou ótima a sua camisa, viu? Está aprendendo direitinho. Eu estava, a Fernanda e a Maria José e a Maristela estavam lembrando aqui do meu sogro. O meu sogro, ele... Lindo seu sogro. Lindo seu sogro. Lindo, querido. Né? Já é falecido, o pai da Silvia, mas ele levou a sogra dele na lua de mel. Por uma circunstância familiar lá, uma coisa que aconteceu, ele teve que levar a sogra para a lua de mel e a vida inteira ficar, até a morte dela, ela morreu antes dele, e depois ele ficou a vida inteira. E eu estava pensando na questão do orçamento familiar, né, aí, porque a sogra dele tinha o dinheirinho dela, ou tinha as despesas dela, ou tinha as necessidades dela, e ele tinha que combinar o orçamento dele, do casal dele, como é que eles gastam. Isso é um problema também, porque muitas vezes o filho sustenta a mãe. E aí, de repente, entra uma outra para dividir as despesas, tudo, né? Como é que Fernanda, lá no relacionamento de vocês, você e o Fernando, a Maria José nunca deu palpite no orçamento de vocês? Não, jamais. Não tem jeito, né? Isso aí é um espaço bem delimitado de vocês. Uhum. Mas tem vezes que a mãe é dependente do filho, né? E tem que levar junto, né? Por isso que é muito importante ter esse convívio, esse respeito e colocar os limites. Porque, por mais que a gente hoje esteja falando da sogra em especial, mas, às vezes, tem outras pessoas da família, que a gente fala de interferência de terceiros, que acabam usando desse papel, se aproveitando dessa circunstância, porque, assim, também é um dependente indireto. Então, assim, a gente tem que falar sobre o casal. Como que está indo a nossa relação? Isso é possível fazer? Isso não é possível? Como a gente pode ajudar? Porque, assim, a partir do momento que a gente fala deixar pai e mãe, não quer dizer abandonar. Isso. Vamos fazer assim, tem outros filhos, o que a gente pode contribuir? A gente vai contribuir com a compra do mês.
a gente vai contribuir com o pagamento do plano de saúde. Então, assim, verificar o que é possível dentro dessa relação e trabalhar isso, para que não aconteçam desgastes desnecessários. E existe sempre uma troca, né? Então, assim, existem momentos que você vai precisar cuidar da sua sogra, porque quando a gente se casa com a família, como também vai ter o troca. Tem um momento que ele também vai ter que ajudar a cuidar da sua família. Então, a gente ter essa generosidade é muito importante. Legal. Tem uma lá que já foi eleita, ela falou que vai trocar minha fralda quando eu estiver... Uma das noras. Ela já foi eleita e falou que vai trocar minha fralda. Então, já estou falando aqui em rede nacional, eu não vou falar o nome dela, ela sabe, e já está eleita, coitada. Eu falo, não, você está frita. E aí, mas falam, né, cuidem bem dos seus filhos, das suas noras, porque são eles que vão escolher seu asilo. Então, a gente tem que cuidar muito bem. E a gente tem um WhatsApp chegando aqui, é uma sogra dando algumas dicas para a nora. Vamos ver o que ela sugere. Boa noite. Gostaria de dar uma dica sobre como se dar bem com a nora. Risos, né? Ela está dando risada. Tenho 2 e elas me amam. Ó, tá com a autoestima lá em cima, né? Não vá à casa deles sem ser convidada. Não dê nenhuma opinião na vida do casal. É isso aí, Maria José. É fácil. Eu também amada, penso assim. que é exatamente assim. Tem mais. Quando chego, às vezes, se eu acho que vai ter alguma coisa lá, eu falo, tô indo embora, tá? Isso. E vou rapidinho, não é isso que eu faço? Tô indo embora e queimo o chão, não olho nem para trás, entendeu? Não quero nem saber o que está acontecendo. E não levo problema comigo. Agora, eu tenho certeza que, se eles precisam de alguma coisa, eles vão gritar um help, entendeu? Então... Eu vou Tem embora. que sempre deixar aberta essa porta. Eu né, deixei João? sempre, deixo ainda hoje. E eu falo sempre. Se precisar, me grita. E como vocês estavam falando, eu não faço nada obrigatório. Mesmo para olhar meu neto, que eu amo, minha alma, e mesmo que for para ajudar o Fernando, que é meu filho no momento, ou a Fernanda, seja o que for, eu me priorizo. Porque quando eu estou bem comigo, eu estou realizada, eu fiz a minha vida, o meu outro papel como vó, ou como sogra, ou ali ainda mãe, que sou do Fernando e serei sempre, eu me cuido, eu fico bem, vou cuidar deles bem. E não vou com raiva, nem com remorso, e nem me cobro. Tenho o maior prazer em fazer, porque eu falei, esse tempo é para isso. É assim que eu me vigio para fazer. Legal. Maristela, aí um assunto que a gente passou meio por cima, e meio rápido, mas eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais isso, que é a questão da maturidade de novo, né? Eu tenho uma vez um amigo, ele foi almoçar na casa da mãe dele e a mãe começou a falar, mas por que sua mulher esqueceu isso? Por que sua mulher de novo não fez isso? Porque ele me contando, né, falou, olha, mãe, é o seguinte... Você tem 30 anos de experiência de casado, de pegar, de lembrar, de saber o que tem que fazer. Né? Você desenvolveu isso ao longo de 30 anos. A minha mulher tem 2 meses de casada. Não queira comparar 30 anos de experiência com 2 meses. Eu achei bacana isso, porque ele mostrou ali que deixou clara. E ele valorizou a pessoa que ele escolheu. Naquele momento, ele fez uma grande valorização da pessoa que ele escolheu. Então, a gente deve entender assim que, na vida da gente, são as nossas escolhas. Então, assim, essa maturidade vai vir com o tempo. Num primeiro momento, a pessoa, até por uma autoafirmação, ela vai fazer e ela vai falar, não, eu fiz assim, eu achei que foi melhor assim. E que bom que se a sogra souber olhar com bons olhos e falar assim, olha, de uma outra vez, porque eu vi que você ficou sobrecarregada, se você quiser, eu posso te ajudar. Isso basta para que a pessoa, de repente, fale assim, olha, então, de uma próxima vez, a senhora não quer trazer a salada? Por exemplo. Pronto. Agora, se você vê que a pessoa está sobrecarregada e ficar procurando nos detalhes, mas uma coisa que eu acho assim da maturidade é que eu, por exemplo, a gente tem essa coisa de achar assim, que a mãe do marido faz determinada coisa e que a gente também tem que fazer.
Então, por um tempo na minha vida, eu achava assim, meu marido gosta de comer costelinha de porco. Eu vou fazer a melhor costelinha de porco. Fiz inúmeras receitas. Não era a costelinha de porco da mãe dele. E aí você começa a entender assim, vamos fazer um combinado? Às vezes a gente chegava lá e ela falava assim, ontem eu fiz o seu prato preferido. Eu falava, por que não ligou? Isso. Por que não ligou que a gente teria vindo, né? Mas é uma coisa do combinado, gente. O diálogo é fundamental. Então, o que a gente começou a falar? Que dia que a senhora quer fazer? Eu tinha o prazer de ir lá e, às vezes, comprar aquilo e falar, o dia que a senhora quiser fazer, me avisa. Eu levar aquilo e ela fazer. Porque legal. Era o jeito dela. E olha como isso é gratificante na vida da gente. Quando eu tive o meu primeiro filho, um dia ele chegou e falou, mamãe, você faz aquele bolinho que põe açúcar em cima, que é o bolinho de chuva? Aí eu falei para o meu marido, não sei fazer esses negócios, a minha mãe faz, a sua mãe faz, eu não sei fazer isso. Ele falou, bem, faça, porque pode ficar horrível. Ele vai falar para a vida inteira que o melhor bolinho de chuva é o da mãe dele. Então, são Bacana. Coisas que a gente... é o paladar. Também, né? Eu não sei fazer. Admitir, olha, eu não sei fazer. Porque, às vezes, a gente se coloca numa posição, que é o que a gente falou de imaturidade. Eu quero mostrar o quanto que eu sou autossuficiente, o quanto eu consigo resolver tudo. E, às vezes, eu estou assoberbada, eu estou cheia de coisas para fazer. Eu falo que, hoje, as melhores pessoas para conviver com os filhos da gente, não necessariamente elas têm que ter dotes culinários, mas elas podem ter uma boa profissão, elas podem trabalhar, elas podem saber aonde pedir uma comida de qualidade, né? Então eu digo que a gente tem que tirar um pouco esse peso que isso só vai vindo com o tempo da maturidade. Eu posso não saber fazer, eu posso pedir ajuda. E eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte, né? Há uma disputa, às vezes, em alguns casos podem ocorrer, daquela mãe que não deixou o filho crescer. Aquela mãe que ela quer que o filho seja dependente dela. Tem muitos casos disso. A mulher que não quer que o filho cresça. E é difícil você fazer o filho crescer. Precisa crescer. E falam, né, que a mãe gavioa, né? Quando ela está, o ninho tem os gaviões, e quando eles chegam na maturidade, que eles já sabem voar, falou que ela dá um empurrão assim, e o filho cai lá do ninho e cai e começa a voar, né? Então, a mãe, vai no tranco. Então, a mãe, ela sabe que naquele momento ela precisa dar aquele empurrão. E nós precisamos mesmo, os nossos filhos precisam crescer, nossos filhos precisam amadurecer, se tornar homens, né? E mulheres sadios. Então, essa mãe que não deixa o filho crescer, que ela quer essa dependência, que o filho continue dependente dela, o que você diria nesse caso? Então, essa fragilidade a gente deve observar no próprio período do namoro. É a mãe que administra, é a mãe que faz, ele não compra nada sem falar com a mãe, ele tem... Vamos sentar e conversar? Escuta, agora a gente vai ter a nossa família. Como que vai ser isso? Porque, assim, é a hora da gente crescer, é a hora da gente... Porque, às vezes, você está no meio da situação, você está vendo que a pessoa é desse jeito e você acha, assim, que com o casamento você vai mudar essa pessoa. Só que essa pessoa é uma pessoa insegura, ela é uma pessoa imatura, ela é uma pessoa que não consegue tomar as próprias decisões. Não é o sacramento do matrimônio que vai fazer isso com ela. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, olha, não se colocar contra a presença da mãe, mas falar assim, olha, eu vejo quanto a sua mãe contribuiu para a sua formação. Só que, a partir do momento que a gente estiver casado, a gente vai ter que estabelecer as nossas regras. Como que vai ser isso? Como que a gente vai sobreviver sem esse auxílio, sem essa... Porque tem pessoas que, às vezes, se sentem tão inseguras que, ainda que casadas, eles mesmos puxam esse vínculo. Não, mas é que a minha mãe é que sabe o que é melhor, a minha mãe... Não. Agora, quem vai decidir o melhor para a nossa casa somos nós. Exato. Isso não quer dizer que essa mãe não deve ajudar, que essa mãe... Mas uma das coisas que a gente tem que entender, a própria mãe tem que se colocar assim, olha, se eu não deixei ele crescer até agora, o momento dele é agora. Certo. Como acontece com essa mãe gavião que empurra do ninho. Jogado então, ninho. assim,
tem que ser agora. Ah, mas na minha casa ele não comia se eu não fizesse o prato. Olha, nós dois trabalhamos. Então começa a analisar as pequenas coisas. Olha, eu acho super bonito o que a sua mãe faz, ela põe o seu prato. Mas vamos pensar assim, lá em casa não vai dar para ser assim. Sabe? Então, esse diálogo, E é para isso que tem namoro, né? e a gente estabelecer É. qual que é a minha expectativa. Porque, às vezes, a pessoa também se casa esperando encontrar na esposa a própria mãe. É. E é Nossa. isso que causa essa frustração. É Então, verdade. essa mãe que super protege hoje, também fica aí a dica, de repente, olha, eu tenho que mudar a minha forma de ser. Eu não tenho que ser assim eternamente, a gente tem que se adaptar. Então, a partir de hoje, eu vou procurar nas pequenas coisas e me libertando desses hábitos. Às vezes está num almoço de família, ela vai lá, antes da esposa, cata o prato e começa a fazer o prato dele. Não, segura a mão, fala, hoje, se a esposa fizer o prato, ótimo. Se não fizer, eu vou ver o meu filho fazer o próprio prato. Nossa, Então, mas isso é uma experiência libertação. nova. O cara com 30 anos fazer o prato Não dele. é? Nossa, Parece pouco, mas tem mãe que sofre com isso. Olha, tá aí então para você, mãe, a sua dica, às vezes é dolorida e tudo, mas faça como a Silvia falou, a mamãe águia empurre os filhos para fora do ninho, tá? É A Maria isso José mesmo. já mencionou, a mãe está sempre ali por perto, se precisar de algum conselho, precisar de alguma ajuda, a mãe está ali por perto, mas a mãe tem que deixar os filhos livres. E a gente recebeu agora aqui um WhatsApp que está vindo lá de Pernambuco, é do Renato Henrique. Sou de Palmares, Pernambuco. Sou genro, mas gostaria de saber o que fazer quando a sogra quer regular a vida e as relações dos seus 6 filhos. Minha sogra é assim e neste momento tem as taxas do diabetes aumentadas porque está perdendo o domínio da vida dos 6 filhos e dos genros e noras. Valendo salientar que a caçula já tem 28 anos. Obrigado, Renato, pela tua pergunta. A gente tem que dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente vai debater aqui a sua colocação. Até já.